Orar para a plenitude da noite, para que Deus abençoe ele e use ele mais ainda que já foi usado hoje, cada um que subiu aqui hoje. Põe suas mãos, vamos orar. Nosso soberano Deus, Pai Celestial, Pai, eu apresento o teu servo na tua... Coloca o teu servo na tua mão agora, Senhor. Eu apresento ele, Senhor. Que o Senhor usa ele, Senhor, como boca de Deus nesse momento, Senhor. Que o Senhor usa ele, Senhor, para trazer, Senhor, a palavra que nós precisamos ouvir, Pai. Que o Senhor usa ele para trazer uma palavra abençoada, para trazer uma resposta, que aqueles que entrou aqui vazio, Senhor, que sai cheio, Senhor, que sai cheio do Espírito Santo, Senhor. Que aquele que entrou aqui com alguma dúvida, Senhor, que o Senhor, através da boca dele, Senhor, o Senhor dá resposta, Senhor. Que aquele que estiver precisando de ouvir algo a mais que não ouviu até agora, que através da boca dele, que o Senhor fale, Senhor, com todos. O Senhor conhece todos os seus filhos que estão aqui, o Senhor sabe o que cada um veio buscar, o Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita, Senhor. Que usa ele nesse momento, Senhor, como boca de Deus aqui, Senhor, para falar conosco. Amém, igreja? Receba o servo de Deus com as palmas. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém. Glórias a Deus. Pode acender as luzes, por favor? Obrigado. Aleluia. Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui na presença do Senhor. E Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Quem crê? Aleluia. Glórias a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1 e versículo de número 14. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Aleluia. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Aleluia. Vamos esperar todo mundo achar. Atos, capítulo 1, versículo de número 14. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto você acha a palavra do Senhor, enquanto você acha, você se encontra, eu gostaria de dar o tema da palavra hoje nessa noite. E o tema da palavra hoje nessa noite, qual Deus colocou no meu coração, é os frutos da obediência. Repita comigo: os frutos da obediência. Os frutos da obediência. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 14: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eu gostaria que vocês repetissem comigo só o começo desse versículo. Repita comigo: todos. Mais uma vez: todos. Estes perseveravam unanimemente em oração. Pode se assentar, glorificando o Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, não feche. Hoje é uma noite que nós vamos ler a Bíblia, nós vamos navegar, nós vamos ler alguns textos ainda na palavra do Senhor. No livro de Atos, no capítulo de número 1, a Bíblia ela vai nos dizer, capítulo 1, versículo de número 1: no primeiro tratado, ó Teófilo, fiz menção de todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar,
até o dia em que foi recebido acima, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Versículo 3: aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes a respeito do reino de Deus. Versículo 4: estando reunido com eles, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse a ele: ouvistes de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6: então aos que estavam reunidos lhe perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai resolveu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder. Eu vou repetir novamente: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia, em Samaria, em até os confins da terra. Havendo dito isso, versículo 9, essas palavras, vendo eles, foi levado em uma nuvem, e o recebeu e o ocultou de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais também lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? E este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, virá assim como vistes ir para o céu. Versículo 12: então voltaram para Jerusalém do monte chamado de Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E logo que entraram, subiram ao cenáculo onde estavam alojados Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filhos de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, e com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e os seus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Eu sei, irmãos, que foi um texto grande, mas para que nós possamos entender o que Deus quer conosco hoje nessa noite, nós vamos precisar ler alguns textos. Nós lemos o livro de Atos, e quem escreveu o livro de Atos, nós sabemos que foi Lucas. Lucas, o médico, Lucas, amigo de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele vai escrever o livro de Atos. Ele vai escrever não só Atos, mas antes de Atos ele vai escrever os feitos de Jesus, endereçado a um homem chamado Teófilo. Teófilo, esse por sua vez, era um homem o qual Lucas estava contando as maravilhas de Jesus, o que Jesus tinha feito. Teófilo, alguns estudiosos acreditam, irmão Vando, que ele era um homem de grande poder, o qual Lucas estava ensinando, mostrando a ele o que Jesus tinha feito através do Evangelho, e depois, quando Jesus já havia ressuscitado. E a Bíblia vai nos dizer que no versículo 1 do livro de Atos, e no primeiro tratado a Teófilo, no versículo 2, até o dia que foi recebido acima, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Lucas, ele está dizendo a Teófilo que quando Jesus já havia ressuscitado, ele veio aos discípulos. Ele veio aos discípulos, e a Bíblia vai nos falar que ele fica por volta de 40 dias com os discípulos.
E não somente com os discípulos. A Bíblia vai nos falar que Jesus ele aparece para mais de 500 pessoas. E qual é o propósito de Jesus em aparecer, em ficar todo esse tempo com os discípulos? É prepará-los. É para que eles pudessem crer que Ele ressuscitou de verdade. E que eles pudessem levar essa verdade para toda a nação e até os confins da terra. Nós vemos que a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele aparece aos discípulos. A Bíblia vai nos dizer que por muitas vezes, quando Jesus aparece para Marta, para Maria, e manda elas ir até os discípulos dizer que Ele ressuscitou, que Ele estava vivo, eles não acreditam, eles duvidam. Quando Jesus chega até eles, a Bíblia vai dizer que eles ainda não acreditam, porque como o Jesus que eles haviam enterrado, eles haviam Jesus morrido, eles viram Jesus morrer, e Jesus ser sepultado, como Jesus poderia ter ressuscitado? Não havia ninguém o qual havia ressuscitado sozinho. Nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro, mas não havia desde então relato de alguém que ressuscitava sozinho. Os mortos não ressuscitavam sozinhos. E os discípulos, eles demoraram para crer que Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia vai nos contar que certa vez Tomé, mesmo vendo o Senhor diante dele, não estava crendo. E Jesus ele fala: vem Tomé, toca nas minhas feridas, toca em mim. E a Bíblia vai nos falar também que Jesus, para demonstrar para eles, para mostrar para eles que ele não era uma assombração ou era apenas uma visão, Jesus ele comeu junto com os discípulos. Ele partiu o pão depois que Jesus ressuscitou. Evangelista, eu não estou entendendo por que você está nos contando isso. Quem lembra da última pregação qual eu preguei? De um homem dos discípulos antes de Jesus ser crucificado. Jesus ele sobe até o Monte das Oliveiras e Jesus vai orar e dizer: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Enquanto Jesus ele está orando, ele dá uma ordem para Pedro, Tiago e João. Qual era a ordem? Vocês têm que vigiar. Vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação. E o que os discípulos fazem? Eles dormem. Irmão Vando, depois que Jesus ele volta 3 vezes, ele repreende Pedro: Pedro, você tem que orar para que você não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês precisam orar, vocês precisam buscar. Não é fácil lutar contra o sono, contra o incômodo, contra a preguiça, mas vocês têm que perseverar. E eles dormem. E após Jesus orar, após Jesus chorar, após Jesus se angustiar naquele lugar, Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele sai e Judas já vem ao encontro de Jesus, junto com um monte de soldados, e entrega Jesus e vende Jesus, e entrega Jesus e dá um beijo em Jesus. Judas ele traz Jesus, e Jesus é pego, Jesus é levado preso, e a partir desses momentos, irmãos, todos os discípulos, a Bíblia vai nos falar que eles fogem. Todos os discípulos, nenhum fica com ele. A Bíblia vai nos falar que Pedro acompanha Jesus de longe. João começa a seguir e vê aonde que eles estavam levando Jesus, mas de longe. E após todo aquele acontecimento, após o nosso Senhor e Salvador ser condenado, ser chicoteado, o chicote arrancar carne
arrancar sangue do nosso Senhor, após ele carregar aquela cruz que era para mim e para você em direção ao Gólgota, após ele desmaiar e cair com aquela cruz, o tanto que ele estava fraco, o quanto que ele estava cansado, o tanto que estava cheio de dor. A Bíblia vai falar que Simão Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Jesus é crucificado, o nosso Senhor entrega o seu espírito e ele morre, mas ao terceiro dia, a Bíblia vai nos falar que ele ressuscitou. E após todo esse acontecimento, após Jesus ele aparecer aos discípulos, após Jesus ir ao encontro daqueles que estavam perdidos, após Jesus resgatar Pedro, Tiago, João, o qual estava pescando, o qual voltaram a pescar, Jesus chega até a areia da praia, prepara pão, peixe, Pedro volta, Pedro chora, Jesus, ele olha para Pedro e faz Pedro entender que só há um caminho. A Bíblia vai nos falar então, começando em Atos, que Jesus ele vai dar mandamentos aos discípulos. Jesus ele conversa com todas aquelas pessoas, mas com os 12, aqueles que Jesus escolheu, aqueles que Jesus chamou, ele tinha um propósito maior, e ele vai dizer: vocês vão fazer muitas coisas, mas até vocês fazer tudo aquilo que eu ordenei. Irmãos, naquele momento, Jesus ele dá mandamentos aos apóstolos, tudo aquilo que eles deviam fazer, e Jesus deixa bem claro que ele ressuscitou. Por que Jesus é tão enfático que Jesus quer provar que ele ressuscitou, para não haver nenhuma dúvida na cabeça dos discípulos? Porque aqueles 12 seriam incumbidos de levar essa verdade que ele ressuscitou, independente da circunstância. Jesus ele vai falar: vocês vão sofrer perseguições, vão querer prender vocês, muitas vezes alguns de vocês vão ser mortos. Então, Jesus não poderia deixar essa verdade passar despercebida. Eles não poderiam ter nenhuma dúvida que ele ressuscitou, porque os 12, aqueles que Jesus escolheu, eles foram incumbidos de levar essa verdade até os confins da terra, de discipular, de levar essa palavra, e até mesmo morrer por essa verdade. Um detalhe interessante é que Jesus ele vai passar todo esse tempo dando mandamentos para eles. Jesus ele vai também aparecer para mais de 500 pessoas. Jesus ele vai aparecer para mais pessoas. Só que a Bíblia vai enfatizar que Jesus ele apareceu e ele deu mandamentos para os 12. Por quê? Porque eles tinham a responsabilidade. Muitas vezes, irmãos, você na sua casa, você em meio à sua família, parece que você tem um chamado especial, parece que talvez o peso, as coisas que acontecem na sua vida, parece que é mais difícil do que para outras pessoas. Talvez Deus chama você, às vezes nas madrugadas, talvez Deus dá mandamentos para você, e parece que com as outras pessoas é tudo mais fácil, é tudo mais simples. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele entrega a autoridade nas mãos daquele que Ele tem um chamado especial. E Jesus, Ele vai dar mandamentos àqueles discípulos, àqueles apóstolos, mas 2 mandamentos se destacam. O primeiro: não saiam de Jerusalém. A palavra do Senhor vai nos dizer: não saiam de Jerusalém, até que a promessa do Pai, até que o Espírito Santo do Senhor
venha sobre vocês. No versículo 5 ele fala: porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito de poucos dias. E qual é o segundo mandamento? Primeiro mandamento: não saiam de Jerusalém até vocês serem cheios do Espírito Santo. E qual é o segundo mandamento? Escolha alguém para colocar no lugar de Judas. Por quê? Porque Judas havia morrido. Judas havia caído daquele penhasco que havia morrido. E os discípulos, os apóstolos, eles estavam em 11. E por que será que Jesus ele dá esse mandamento? Para escolher mais um para colocar no lugar de Judas. Por que os apóstolos não poderiam ficar com 11, mas teria que ser o número de 12? Porque a Bíblia vai nos falar que havia 12 tribos no Velho Testamento. Os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos, os 12 discípulos, representavam as 12 tribos de Israel. E a Bíblia vai nos falar que é escolhido, aleluia, glórias a Deus, que é escolhido Matias no lugar de Judas. E a outra promessa, Jesus ele vai falar para eles: não saiam de Jerusalém, até que a promessa venha sobre vocês. E a Bíblia vai nos falar que aqueles discípulos, o qual estavam ouvindo Jesus, eles ainda perdidos, eles vão olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, é nesse tempo que o Senhor restaurará, que Deus restaurará o governo a Israel. É nesse tempo que Israel vai governar o mundo. É nesse tempo que o Senhor vai descer e vai governar. Irmãos, olha o que Jesus estava dizendo. Olha a ordem de Jesus: e não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam cheios. Por que Jesus ele enfatiza esse mandamento? Porque Jesus tinha dado outros mandamentos para ele, para ir e anunciar o Evangelho, e todo aquele que crê seria batizado. Mas antes deles ir, irmão Vando, antes dos apóstolos começar a levar o Evangelho de Deus, irmão Vitor, eles precisavam estar preparados. E não há ninguém que possa fazer a vontade plena do Senhor sem ser cheio do Espírito Santo, sem ser batizado, sem ser dado poder na mão dele. É por isso que Jesus fala: ei, eu te dei mandamentos a vocês, mas não saiam de Jerusalém. Vocês não vão cumprir esses mandamentos até que vocês sejam cheios. O primeiro mandamento: perseverem, fiquem em Jerusalém, até que o Espírito do Senhor, o qual o Pai prometeu a vocês, vier. E há muitas pessoas hoje que querem fazer a obra de Deus, que querem ser usados por Deus, que querem ser cristãos, mas esquece de perseverar, esquece de buscar o primeiro mandamento de Deus para a sua vida, que é: seja cheio, seja cheio. Esse mandamento não é só para os discípulos. O Senhor vai dizer: irmão Dodô, diaconisa Thaís, antes de vocês levarem a minha palavra, antes de vocês serem cheios, antes de vocês levarem o Evangelho a toda criatura, perseverem, fiquem aonde vocês estão, até que vocês recebam poder, autoridade, e depois vocês vão fazer a minha obra. Evangelista, como você pode dizer isso? Irmãos, os discípulos passaram 3 anos com Jesus, ouvindo, aprendendo, na prática. Certa vez Jesus manda eles, sobre a sua autoridade, a pregar a pessoas,
anunciar o evangelho a judeus que estavam dispersos, estavam afastados, e eles vão, e lá eles recebem poder para curar, para expulsar demônios. Mas irmãos, eles voltam depois, e eles ainda continuam não entendendo o propósito de Deus, o propósito de Jesus. Prova disso é quando Jesus está a ponto de subir aos céus, e ele fala: vocês vão perseverar em oração. Olha o que eles falam para Jesus. E disse, no versículo 6 do capítulo 1: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus estava a ponto de subir aos céus. Jesus deu mandamentos a eles e falou para eles: perseverem em oração. E olha a pergunta deles para Jesus: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha a resposta de Jesus no versículo 7: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua glória e autoridade, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Traduzindo, Jesus estava dizendo para eles: ei, foca no que eu estou falando para vocês. Não interessa quando que vai ser restaurado o reino a Israel. Eu estou falando para vocês: perseverem, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja derramado sobre vocês o Espírito Santo e poder. Olha isso, Jesus passou mais de 3 anos, está a ponto de subir aos céus, e os discípulos ainda perguntando: Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar? Irmãos, eles deveriam estar dizendo: sim, Senhor, nós vamos segundo a tua palavra, nós vamos fazer isso. Mas até quando Jesus vai subir aos céus, os discípulos ainda não tinham entendido o propósito. E eles passaram 3 anos junto com o Filho de Deus. Eles comeram com Jesus, eles partilharam do pão, eles ouviram o próprio Deus encarnado falar. E tem muitas pessoas que nem andou com Jesus nos dias de hoje, que quer receber autoridade, que quer pregar, que quer levar o evangelho, que quer ficar firme na igreja. Irmão, se a gente se comparar com os discípulos, a gente faria a mesma coisa. Por quê? Um detalhe: pela força do seu braço, pela nossa capacidade intelectual, pela nossa sabedoria, a sabedoria humana, nós não chegaremos e nunca vamos chegar perto de Deus. Mas se nós obedecermos a palavra dele, se nós tivermos frutos de obediência, nós vamos ser cheios. Os discípulos, eles ainda não entendiam, mesmo recebendo autoridade, mesmo tendo os mandamentos, mesmo depois que Jesus ressuscitou, eles ainda não estavam entendendo o propósito, eles ainda estavam perdidos. Repita comigo: perdidos. Olha aqui para mim. Depois de tudo que eles passaram com Jesus, eles ainda não estavam entendendo o propósito de Deus na vida deles. Não adianta eu e você conhecermos a palavra de Deus, a Bíblia, de capa a capa. Não adianta você vir na igreja todos os dias. Não adianta você ter 20, 30 anos de evangelho, mas não obedecer e não ter obediência ao mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é: vocês têm que crer
Através da fé, o cristão, ele crê no Senhor. Qual é o próximo mandamento? Batizado nas águas. Quando o cristão é batizado nas águas, ele recebe o Espírito Santo, sim ou não? E qual é o próximo mandamento? Depois que o cristão, ele é batizado nas águas, e agora ele já tem uma aliança com Deus. Ele já tem uma aliança. Ele já é a igreja. Qual é o próximo mandamento? Buscar, perseverar até ser cheio, porque não tem como nós entender o Evangelho, não tem como o Senhor nos usar, sem eu e você, nós sermos batizados com o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não é ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu e você, nós recebemos quando nós nos batizamos. Mas o batismo com o Espírito Santo vai acontecer lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, no versículo 1, vai nos dizer: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos, repita comigo, todos, reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que soprava e encheu toda a casa. E estavam assentados, e apareceram a eles línguas como de fogo, que repartindo-se pousaram sobre cada um deles. No versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Em Atos 2, a Bíblia vai nos falar que os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que estavam reunidos em quê? Em oração. Qual é o mandamento que Jesus ele vai dizer para eles antes deles serem cheios? Perseverem em oração. E a Bíblia vai nos falar que até eles chegarem àquele lugar, até eles chegarem naquela igreja e começarem a orar e receber o Espírito Santo, qual está escrito em Atos 2, não se passaram 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Quantos dias vocês acham que se passaram até eles receberem o Espírito Santo? 3 dias? Talvez 5 dias? Eu quero que vocês imaginem. Geilson, vem aqui. Eu quero exemplificar. Vem aqui. A ordem de Jesus é: perseverem, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo. Eles saem dali, Jesus sobe aos céus, eles vão para um lugar, eles vão para Jerusalém, e eles começam a buscar, ajoelho, e eles começam a perseverar em oração. Passa um dia, nada acontece. 2 dias, nada acontece. 3, 4, 5. Talvez um olha para o outro e fala assim: será que esse Espírito Santo não vai vir? Não, eu já estou cansado, meu joelho está calejado. Quantos dias Jesus falou que era para eles orar? Quem sabe? Jesus não falou. Jesus não falou. Jesus, ele nunca vai falar o dia, a hora, o minuto para você que ele vai fazer na sua vida. Ele vai dar uma ordem: faça, perseverem, busquem, até que vocês sejam cheios. Quando que vai ser, Senhor? Não sei, eu não vou falar. A ordem é: faça. Cabe a mim e a você obedecer ou não. E os discípulos, eles obedecem mesmo sem entender. Eu já provei aqui que eles não entendiam o que ia acontecer. Eles não estavam entendendo até Jesus subir, mas eles obedecem mesmo sem entender.
mesmo sem saber o que ia acontecer, eles obedecem. E eles começam a orar, e as pernas ficam cansadas, e dá vontade de ir embora, dá vontade de desistir. E eles têm afazeres na casa deles, e às vezes começa a doer a perna. Às vezes eles, nossa, será que esse Espírito Santo não vai vir? Passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. No 10º dia, os historiadores vai falar, entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, após Jesus subir, se passam 10 dias, eles orando e buscando, e o Espírito Santo vem em Atos 2, e a Bíblia vai nos falar que línguas repartidas como de fogo enchem eles, e eles são batizados com o Espírito Santo, e eles começam a falar línguas, eles começam a falar, e cada um fala no seu idioma, a gregos, a judeus, a romanos, e todos entendiam o que todos estavam falando na sua língua materna. Então eles recebem autoridade de Deus, e aí eles estão prontos para ir fazer a vontade de Deus. E a partir do momento que eles são cheios, eles começam a levar o Evangelho de Deus para as pessoas. Qual é a transformação que nós vemos? Já estou acabando. Atos, aleluia, no capítulo 3, versículo 1. Olha o que vai acontecer com aquele discípulo, o qual tinha negado três vezes Jesus. Olha o que vai acontecer para aquele discípulo que tinha dormido enquanto Jesus mandava orar. Leia comigo, Atos capítulo 3, versículo 1. Um dia Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração da hora 9. E era levado um homem coxo, aleijado de nascença, o qual punha cada dia à porta do templo, o templo chamado Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Versículo 3. Estes, quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. Versículo 5. Então ele olhou atentamente, esperando receber algo deles. Mas Pedro disse: não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, pôs-se em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Aquele discípulo qual outrora não sabia nem orar, aquele discípulo qual tinha negado 3 vezes, depois que ele perseverou em oração e foi cheio, agora ele tinha autoridade para curar coxos, curar aleijados. Eu vou dizer mais. Atos capítulo 4, versículo de número 23. E eles começam a levar o Evangelho. Irmãos, a Bíblia vai falar mais de Pedro e João, mas os discípulos, eles começaram agora, Geilson, aqueles discípulos o qual Jesus escolheu, pescadores, que não eram letrados, que não conheciam a Bíblia, que não conheciam a palavra, homens que ninguém dava nada. Agora eles estavam levando o Evangelho, irmãos, e não era de qualquer forma não, até os escribas, os jebuseus, até
os sacerdotes, eles ficavam impressionados com eles. Prova disso, leia comigo, Atos 4, versículo 23. E com essa leitura, eu termino. E os postos em liberdade foram em seus e contaram tudo o que disseram os principais sacerdotes e anciãos. E eles, ouvindo isso, unânimes, versículo 24. E eles, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: soberano Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o unigênito, ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo filho Jesus, a quem ungiste, Herodes, o Pôncio Pilatos, com os gentios e com o povo de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que com toda a ousadia fale a tua palavra, enquanto tu estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios por intermédio do nome do teu Filho Santo Jesus. Quando acabaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e falavam com ousadia a palavra de Deus. Aqueles que outrora estavam perdidos, agora eles falavam com ousadia a palavra de Deus. Até os sacerdotes, até aqueles que eram letrados, eles ficavam espantados diante da sabedoria e da autoridade daqueles homens. Se coloque sobre seus pés hoje nessa noite. Irmãos, eu sei que a leitura foi extensa. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração aquilo que ele falou comigo lá em casa. Os frutos da obediência. Os frutos da obediência dos apóstolos foram ser cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que eles foram cheios, eles receberam autoridade, e eles receberam poder. E o Senhor, Ele quer nos dar autoridade sobre a Tua palavra, e poder na minha e nas suas mãos. E o propósito de Deus para a igreja dele é essa. Então, irmãos, se você ainda não recebeu autoridade, se você ainda não recebeu poder, faça como os discípulos, persevere em oração, independente do tempo que Deus levar para você ser cheio, independente do tempo que Deus levar para derramar o teu Espírito sobre você, não pare, não desista, porque isso vai mudar a minha e a sua vida, amém? Quantos entenderam a palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvem o nome santo do Senhor. Irmãos, pode se sentar só um minuto só, eu vou dar os recados, só um minuto. Eu dou um recado e pode se sentar, fica à vontade por um minuto. Irmãos, tem culto começando domingo. Domingo é um culto abençoado, você venha para cá. Deus tem uma palavra para o seu coração. Domingo é Santa Ceia,
Pastor, eu posso faltar? O culto de Santa Ceia, irmão, você não pode faltar. O culto de Santa Ceia é o culto onde Deus vai te dar força para você continuar nessa jornada. É culto de Santa Ceia. Eu quero falar para você, não falte, venha para cá, porque Deus tem uma palavra para você. É um momento que você vai renovar a aliança com Deus mais uma vez. Eu quero falar para você também que no domingo agora nós temos o nosso segundo café com cooperadores. Segundo café com obreiros. Pastor, eu sou obreiro. Se você é obreiro, você já está preparado para esse lugar. Pastor, ainda não sou obreiro e eu quero participar porque eu quero saber como é que flui isso. Venha para cá. Pastor, o que acontece? Irmãos, domingo agora nós iremos fazer evangelismo. Já estamos decidindo aí o lugar que vai ser evangelizado. Você venha para cá e você vai ser parte. Pastor, mas eu ainda não sei evangelizar, eu não sei falar. Fica tranquilo. Você vai nos dar no suporte, você vai como intercessor e você vai interceder por nós que iremos orar. Você vinha para cá, o encontro é na igreja, começa 8 horas, nós vamos sair daqui, vamos chegar aqui, nós vamos orar, vamos cantar um louvor, vamos orar, vamos ser ungidos, nós vamos sair daqui conforme a palavra que foi ministrada hoje, vamos ser ungidos, vamos sair daqui revestidos de poder, de autoridade, e nós iremos. Porque nós vamos para uma batalha espiritual. Então venha para cá e vamos fazer isso que Jesus mandou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Um dia o evangelho chegou até a sua casa. Um dia o evangelho chegou até você. Se permita ser ponte para que esse evangelho chegue à vida de outras pessoas. Amém? Deus nos chamou para isso, irmãos, para levar a palavra. Eu quero convidar você, não falte, domingo, 8 horas da manhã, vamos estar aqui com um grupo junto com no café, com os obreiros, esse grupo de evangelização. Venha para cá e eu estarei aqui para a gente poder estar saindo com vocês. Irmãos, está conosco o nosso amigo, irmão Carlito. Vem aqui, Carlito. Glórias a Deus. Irmãos, vem aqui. Isso aqui, irmãos, eu não posso falar que é um visitante, né? Isso aqui é um amigo. Nós temos aí mais de 15 anos de amizade já, né? Pastor, vocês estão velhos? Não, é que nós conhecemos muito novo, criança, né? É melhor falar assim. E ele está aqui com a gente aqui, veio aqui cultuar com a gente. Se você está feliz com a presença do Carlito, estenda as mãos para cá e fala para ele: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Como que a gente vai cantar para ele? Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Glória a Deus. Aleluia. Carlitos, seja bem-vindo. Essa igreja ama você. Que você seja bem-vindo, seja abraçado por nós aí, pelo Espírito. Amém? Irmão, você pode se colocar sobre os vossos pés. Eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua casa, para que esse final de semana seja um final de semana muito abençoado. Soberano Deus, Altíssimo Pai, Deus, eu oro, meu Pai, Senhor, pelos seus filhos que aqui vieram, que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles, que o Senhor guarde eles, meu Pai, Senhor, diante da Tua presença. Pai, eu oro, meu Pai, para que o Senhor possa ir à frente, quebrando, meu Pai, Senhor, todo o mal, os laços preparados pelo inimigo, Pai, as armadilhas, meu Pai, Senhor, que o inimigo tem tentado, meu Pai, fazer, Pai, em nome de Jesus, que a mão do Senhor vá à frente, quebrando, arrancando, destruindo, para que eles, meu Pai, não seja pego, para que o inimigo, meu Pai, Senhor, não tenha, meu Pai, Senhor, como tocar o seu filho, mas que a mão do Senhor o proteja, que a mão do Senhor o guarde, que a mão do Senhor o abençoe, e que ele saia daqui, meu Pai, Senhor, guardado e protegido pelo Senhor. Deus, eu oro, que esse final de semana seja um final de semana de muitas bênçãos, alegrias, vitórias, Pai, e que o Senhor possa, meu Pai, Senhor, fazer, meu Pai, com que ele e toda a sua família receba paz, alegria e muitas felicidades. Assim eu oro, meu Pai, abençoando o seu filho, Pai, a sua igreja, o teu povo, em um nome de Jesus. Amém? Façam com as mãos.
que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas por todo sempre. Você que vai morar no céu diz amém. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor e deseja a ele um final de semana abençoado.